Olá, sejam bem-vindos ao canal. No Minuto do Direito de hoje eu vou falar sobre fundações. No direito nós temos as fundações públicas e as fundações privadas. Mas vocês sabem diferenciar essas fundações? Pessoal, se vocês ainda não sabem, vocês precisam aprender porque esse assunto tem sido cada vez mais cobrado em provas. E hoje então nós iremos diferenciar fundações públicas de direito público, de direito privado, fundações privadas em apenas alguns minutos. Meu nome é Natália e hoje eu vou falar sobre fundações. Pessoal, eu passei muito tempo confundindo esse assunto, né? Porque no direito nós temos as fundações públicas e as fundações privadas. Mas as fundações públicas se dividem em fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. Então, aí que começava a minha dificuldade. E eu acredito que essa possa ser a dificuldade de muitos de vocês. Então, como esse assunto vem sendo muito cobrado em concursos públicos, eu resolvi comentar aqui no canal, comentar de forma rápida, direta e objetiva, mas muito esclarecedora. Aliás, pessoal, se vocês têm algum outro assunto que vocês gostariam que eu comentasse aqui no canal, então deixem aí nos comentários que, quem sabe, eu gravo um vídeo, ajudo você e ajudo muitas outras pessoas que também têm a mesma dificuldade e que estão acompanhando o canal. Mas, pessoal, primeiro eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam os vídeos, que vocês deixem seus comentários e ativem as notificações para que vocês sejam avisados sempre que eu postar material novo. E, pessoal, a sua inscrição é muito importante para mim, mas é muito importante para vocês também, porque toda semana eu posto materiais novos. E vocês se inscrevendo e ativando as notificações, vocês serão avisados sempre que tiver novo material, né? Você fica por dentro de todas as novidades. Bom, vamos lá então. Eu vou começar compartilhando com vocês umas questões de 2021 que mostram como esse assunto cai em prova e mostram também que ele cai muito em prova. Então, vamos lá. Vamos então à primeira questão, uma questão de 2021. As fundações públicas poderão ser criadas sob a natureza jurídica de direito público ou de direito privado, conforme dispuser a lei que a tenha criado ou autorizado a sua criação. O que vocês acham, pessoal? Está certo? Está errado? A gente fica com dúvida, né? Apesar de parecer um assunto simples, na hora de resolver as questões surgem muitas dúvidas e, como vocês podem ver, é uma questão recente, uma questão de 2021. Então, esse tema é um tema importante e tem sido, sim, cobrado em provas. No final do vídeo, eu vou dar as respostas dessas questões para vocês. Vamos à segunda questão, então. Serão fundações públicas as que, letra A, apresentem independência política e patrimonial, letra B, tenham sido constituídas por iniciativa coletiva ampla, letra C, fiquem subordinadas a ministérios ou secretarias, letra D, atendam a interesses coletivos ou ambientais, ou letra E, sejam subvencionadas por recursos públicos. O que vocês acham? Qual a alternativa correta? A gente fica com dúvida, né, pessoal? Parece um assunto simples, mas sempre tem uma certa dúvida. Então, vamos ao conteúdo. Fundação é quando você tem um patrimônio e atribui personalidade jurídica a esse patrimônio. Portanto, é muito comum a gente ver em provas de concursos públicos a afirmação de que fundação é a personificação de um patrimônio. Pessoal, essa afirmativa está correta, é isso mesmo. Mas, no direito, as fundações se dividem em fundações públicas e fundações privadas. As fundações privadas são aquelas que são criadas por particulares, são criadas com bens, com patrimônio particular. Então, essas fundações são regidas pelo direito civil. Já as fundações públicas, elas se dividem em fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um esquema que eu fiz para ficar fácil de visualizar essa parte. Vejam, pessoal, então as fundações podem ser privadas ou públicas, sendo que as fundações públicas elas podem ser de direito privado ou então de direito público. Pessoal, em se tratando de concursos públicos, o que nos interessa mesmo são as fundações públicas. E essas fundações, então, como vocês puderam ver, se dividem em fundações públicas de direito público ou fundações públicas de direito privado. A regra são as fundações públicas de direito privado e o conceito dessas fundações está no artigo 5º do Decreto 200 de 1967. Eu vou colocar ele na tela para vocês.
Então, fundação pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Pessoal, conforme eu falei agora há pouco, então a regra é a fundação pública de direito privado, sendo que, conforme o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, uma lei específica irá autorizar a sua criação, mas para adquirir personalidade jurídica, ela depende do registro do seu estatuto. Além disso, haverá uma lei complementar que irá definir a sua área de atuação. Pessoal, essa fundação ela possui um regime jurídico híbrido, ou seja, um regime jurídico formado por normas de direito privado que foi derrogado, foi modificado em parte por normas de direito público. Eu vou colocar na tela as principais características da fundação pública de direito privado. Vejam. Então, pessoal, aqui estão as principais características das fundações públicas de direito privado. Conforme eu acabei de falar para vocês, né, o regime jurídico ele é composto por normas de direito privado, mas que foi modificado em partes por normas de direito público. Então, pessoal, os empregados dessas fundações, eles são empregados públicos, ou seja, eles ingressam em uma fundação através de concurso público, mas eles não são regidos por um estatuto, e sim pelo regime seletista, eles se submetem à CLT. Mas vamos então às fundações públicas de direito público. Pessoal, conforme eu falei anteriormente, as fundações públicas de direito privado são a regra, então as fundações públicas de direito público são a exceção. Essas fundações elas são criadas e podem também ser extintas por lei específica. Elas não precisam de registro, não há uma lei que autoriza a sua criação, elas são criadas por essa lei e já passam a ter personalidade jurídica a partir desse momento, assim como acontece com as autarquias. Então, essas fundações elas também são conhecidas como fundações autárquicas ou então como autarquias fundacionais. A principal diferença dessas fundações para as autarquias é que nas fundações públicas de direito público, primeiro a gente tem um patrimônio e depois a gente atribui personalidade jurídica a esse patrimônio, ao contrário do que acontece com as autarquias, onde primeiro a gente cria a pessoa jurídica para então atribuir um patrimônio a essa pessoa jurídica. Pessoal, as características dessa fundação são semelhantes às características das autarquias. Então, os servidores da Fundação Pública de Direito Público, eles são servidores públicos, eles ingressam por concurso público e se submetem ao regime estatutário. Todo esse material que eu comentei aqui no vídeo com vocês, ele está disponível em PDF na descrição desse vídeo. Se você quiser acessar, você pode acessar ali, baixar, inclusive para ler esse resumo, né? Mas, pessoal, conforme eu falei no início do vídeo, vamos então à resposta das questões. Eu vou colocar novamente as questões na tela para vocês. Bom, vamos à primeira questão, então, que nos diz que as fundações públicas poderão ser criadas sob natureza jurídica de direito público ou então sob natureza jurídica de direito privado, conforme dispuser a lei que a tenha criado ou autorizado a sua criação. Pessoal, está correto, foi o que eu acabei de explicar para vocês, ou de tentar explicar, não sei se eu fui bem clara na minha explicação, mas eu tentei. Já na segunda questão, a resposta certa é a letra E, ou seja, serão fundações públicas as que sejam subvencionadas por recursos públicos. E assim nós encerramos o Minuto do Direito. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei explicar da melhor forma, não sei se ficou bem claro. Se não ficou claro, deixe nos comentários a sua dúvida, que eu posso explicar novamente. Eu posso, inclusive, colocar na resposta, né, esclarecer a sua dúvida na resposta. Então, não deixe de comentar. E, pessoal, eu gravo assim um vídeo rápido, direto, porque eu sou concurseira e eu sei que a gente está sempre correndo e a gente não tem tempo a perder, né? Então, não deixe de se inscrever no canal, curta os vídeos, comentem os vídeos e ativem as notificações para que vocês sejam avisados sempre que tiver vídeo novo. E me sigam também no Instagram. Bons estudos!